E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente tem mais uma oportunidade de estudar mais a palavra de Deus. E o tema da aula de hoje é Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. Acho que todos vocês conhecem a história de Davi e esse texto em particular que está em 1 Samuel 17, que é quando Davi derrota o gigante Golias. Mas o tema principal que a gente quer conversar com vocês hoje é sobre medo. Você já sentiu medo? Já se sentiu ameaçado em alguma situação na sua vida, na escola? Alguém falou que ia te pegar na saída, que ia bater em você? Já aconteceu alguma coisa na sua família que te deixou com medo? Alguma situação estranha? A gente passa por isso na vida, né? Muitas coisas, muitas situações fazem com que a gente fique assustado, fique preocupado com o futuro, fique preocupado com a nossa saúde, e até essa pandemia, né? Dá um medo. Você sentiu medo nessa pandemia? E é uma das coisas que a gente tem que realmente pensar, refletir, né? Eu confio em Deus? Eu creio que Deus está comigo? Eu creio que Deus pode me livrar de qualquer coisa? Eu tenho confiança em Deus a ponto de não ter medo de nada? Ponto de ser corajoso e enfrentar o que quer que esteja na minha frente porque Deus está comigo? Você já tem isso no seu coração? Então, hoje a gente vai refletir nessa história de Davi e pensar sobre a nossa vida, certo? Então, quem que era Davi? Davi era filho de Jessé. Nessa época, a gente passou estudamos os tempos dos juízes, né? E o último juiz foi Samuel. E Samuel tinha ungido a Saul como rei porque o povo de Israel pediu um rei. Falou: todas as nações vizinhas têm reis, só a gente que não tem. E a gente não quer mais um juiz sobre a nossa vida. A gente quer um rei. E Samuel ficou muito triste porque isso significava que o povo não o via mais como um líder. Também teve uma situação meio chata porque os filhos de Samuel não eram bons como ele era, não eram fiéis a Deus como Samuel era. Então o povo também não sentiu segurança, porque Samuel não conseguiu passar para os seus filhos toda a devoção que ele tinha a Deus, toda a seriedade com que ele levava o serviço de Deus e do povo, né? A importância de liderar o povo. Então, por esses fatores, o povo realmente pediu um rei. E Saul foi ungido e levantado como um rei para liderar o povo, mas Saul não era um rei que agradava a Deus, que não tinha... Até agradou um tempo, viu? Mas ele fugiu do propósito que Deus tinha para ele. Começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Então, por diversos motivos, Deus rejeitou a Saul no seu coração. E Deus falou para Samuel: nós precisamos ungir um novo rei. Samuel foi até a casa de Jessé. Jessé tinha vários filhos e Davi era o filho mais novo. E naquela época, quanto mais novo você fosse, menos importante você era para a família. E Davi, como era o caçula dos irmãos, ele não era visto como um potencial para nada. E quando Samuel disse a Jessé que ele iria ungir um dos filhos dele como rei, Jessé falou: qualquer um dos meus filhos menos Davi, né? Davi o caçulinha, certo? Ele vai virar rei. Então ele levou todos os filhos dele mais velhos lá e nem chamou Davi. Mas eles eram grandes, eram fortes, eram homens de guerra, os irmãos de Davi. Mas o coração deles não era um coração bom, não era um coração que agradava a Deus. E quando Samuel foi lá, Deus falou para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E daí Samuel perguntou para Jessé se não tinha mais nenhum, e daí ele falou: tem um lá que está cuidando das ovelhas, que é Davi.
Então, para você ver como era difícil, né? E Davi era muito novo quando ele foi ungido. Foi ungido rei de Israel. Não foi feito rei, ele não virou rei, tá? Ele só foi ungido rei. E o que é uma unção? É quando você tem uma consagração para uma função, entendeu? Então, é quando você já é visto por Deus para exercer aquilo, quando você é revestido por Deus para fazer algo especial, como os pastores são ungidos, como os diáconos são ungidos, como várias pessoas que, quando vão fazer uma obra especial, recebem uma unção especial, tá? Então, isso que é unção. Então, nesse momento, quando Davi era muito novo, ele era adolescente, ele foi ungido rei de Israel. E, e a partir daquele momento, ele foi revestido pelo Espírito Santo. Ele tinha mais autoridade, mais coragem. E a partir daquele momento, ele conseguiu até matar leões e ursos, protegendo suas ovelhas, como pastor, que era o que ele fazia na sua família. E um dia ele foi lá levar alimento para os seus irmãos na guerra contra os filisteus. E o herói dos filisteus, que era Golias, que vocês sabem, ele tinha quase 3 metros de altura, um homem de guerra, com suas armaduras, suas espadas, seus escudos. E ele ficou ameaçando e desafiando o povo de Israel. E isso aconteceu por dias. E num dos dias que Davi esteve lá, ele falou: como assim? Quem que é esse cara para desafiar a Deus, desafiar o nosso povo? E Davi foi lá, na autoridade de Deus, para derrotar a Golias. E todo o exército tinha medo. Ninguém teve coragem de desafiar Golias. Por quê? Porque você olhava e falava: meu, ele vai me matar. Ele é enorme. Ele é um homem de guerra mesmo. Está pronto para matar qualquer um aqui. Imagina, eu teria muito medo. Mas nós não podemos ter. Porque a gente tem que sempre se lembrar de que Deus está conosco. E naquela época a guerra era algo comum. Então as pessoas se preparavam, estavam no contexto, né? Isso fazia parte do futuro das pessoas. Em algum momento eu vou ter que guerrear, eu vou ter que lutar, eu vou ter que matar alguém. Então isso fazia parte daquela época, né? Não faz mais parte hoje, graças a Deus. Até tem, né? Ainda tem exército, marinha e gente que guerreia, né? Que vai pra guerra. Mas não é algo tão comum e que faça parte da nossa realidade como naquele tempo. Então, Davi, que não era um homem de guerra, não estava preparado para a guerra, porque ele era um pastor de ovelhas, ele era um menino. Ele falou: não, eu vou no nome do Senhor. Esse cara é um incircunciso filisteu. Quem ele pensa que é? Para desafiar o povo do Senhor, o povo de Deus. E quando nós nos vemos como povo de Deus, como filhos de Deus, como escolhidos do Senhor, a gente sabe que Ele está com a gente, Ele quer o nosso melhor, Ele quer estar ao nosso lado, nos dar vitória, nos dar cura, nos abençoar, nos livrar. E Ele faz isso pelas nossas vidas, constantemente. Preste atenção, porque com certeza Ele já fez alguma dessas coisas por você. E quando nós temos essa certeza de que Deus está com a gente e de que aquilo que nós estamos para fazer é o que Deus quer fazer, porque essa é uma das certezas, né? Quando tem um inimigo desafiando e você sabe que Deus quer dar a vitória, por que ficar com medo, né? Então Davi foi lá com toda a coragem e matou com uma pedra. Com uma pedra ele matou esse gigante que estava com toda a armadura, todo pronto para a guerra. Com uma pedra ele matou o cara. Então a gente vê que quando a gente não olha para as nossas forças, quando a gente não olha para a nossa mão e fala: que eu sou bom,
eu vou fazer tudo acontecer sozinho, né? Quando a gente não faz isso e a gente olha para Deus e fala: Deus, o Senhor pode fazer tudo, o Senhor pode me usar para vencer esse gigante, para passar por essa situação, o Senhor pode me dar sabedoria para resolver esse problema que está na minha frente, para ajudar essa pessoa que está em necessidade. O que eu posso fazer, Deus? Me ajuda, me guia, eu quero fazer, eu vou vencer na sua força. Deus, me mostra o que eu posso fazer. E daí, quando a gente vai na certeza de que Deus está com a gente, dirigidos e direcionados e guiados pelo Senhor, aí com certeza a gente vence. Não tenha medo, não tenha medo. Coloque o seu coração diante do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que pode fazer milagres, que foi o que ele fez nessa história. Matar um gigante com uma pedra é um milagre. E o nosso Deus pode fazer o impossível. Confie no Deus que você crê. Confie no nosso Deus. Ele está com você e você pode vencer. Tudo aquilo que aparecer na sua frente para te impedir de viver aquilo que Deus tem para você é algo que Deus quer que você vença. Vá na fé, vá na coragem do Senhor. E o versículo que eu quero deixar para vocês essa semana é: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Isso está lá em Salmos 56, 3. Tá bom? Vamos decorar esse versículo e guardar essa verdade no nosso coração. Que Deus abençoe a sua semana. Tchauzinho.